Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula da Academia, mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. O assunto do momento, o sistema de numeração decimal. Sistema de numeração. E por que é decimal? Então vamos tratar disso. Uma revisão, já falamos disso anteriormente, algarismos. Nós temos um conjunto de 10 símbolos numéricos que usamos para representar qualquer número. Esse conjunto de 10 símbolos são os algarismos. Quem são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 símbolos. Então é um conjunto de 10 símbolos numéricos que usamos para representar qualquer número. Partindo do zero, o menor de todos, e acrescentando sempre uma unidade, ou seja, dando um salto para a direita, 0 para o 1, 1 para o 2, 2 para o 3, 3 para o 4, 4. Veja que o zero, ele é um algarismo, mas ele também é um número. Uma coleção que não tem nenhum objeto, a gente representa pelo número zero. E ele também é um algarismo. Uma coleção que tem um objeto, essa coleção aqui com um limão, por exemplo, o 1 é o algarismo e o número 1 representa a quantidade de objetos nessa coleção. 6, 7, 8, 9. 1 com 0. 1 com 0 é o número 10. Tem dois algarismos, o 0 e o 1. 11, 12, 13, 14. O 14 tem o algarismo 4 e o algarismo 1. Precisamos de dois algarismos para representar essa quantidade de objetos. Que quantidade de objetos é essa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uma coleção que tenha 14 objetos é representada nós precisamos desses dois algarismos para representar essa quantidade. Quantidade de objetos é representada pelo número 14 e precisa do algarismo 4 e do algarismo 1. Sistema de numeração decimal. O que vem a ser isso? Um sistema de numeração permite representar qualquer número. Por que chama decimal? Porque agrupamos 10 unidades para formar uma dezena. 10. Agrupamos 10 dezenas para formar uma centena. 10. Agrupamos 10 centenas para formar um milhar, ou uma unidade de milhar, para formar 1000. Então, por que agrupamos 10 unidades? 10, né? Sistema de numeração decimal. Por que agrupamos 10 unidades para formar uma dezena? Por que agrupamos 10 dezenas para formar uma centena? Agrupamos 10 centenas para formar uma unidade de milhar. Por enquanto, nós vamos até aí, tá? Ordem e classes. Sempre da direita para a esquerda. Ou seja, que nós vamos comentar aqui sobre ordem e classes, nós estamos falando sempre da direita para a esquerda. Isso aqui é importante, tá? A posição do algarismo no número determina a sua ordem. Então nós estamos aqui com esse número, ó. Eu vou adiantar para vocês, a gente lê esse número 1274. A posição, olha, o 4 tem uma posição, está na primeira esquerda para a direita. O 7 está na segunda, o 2 está na terceira, o 1 está na quarta, poderia ter aqui na
quinta e poderia ter aqui na sexta. Por enquanto não vamos trabalhar ordens superiores à quarta não, tá? Vamos trabalhar com a primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Então isso é a ordem, é a posição que o algarismo então está ocupando aqui da direita para a esquerda. Então eles estão falando da ordem. A posição vou ler aqui, tá? A posição do algarismo no número determina sua ordem. Cada ordem tem um nome. O 4, eu acredito que eu tenha escrito isso aqui também para poder ficar melhor gravado, tá? Olhando para a posição do algarismo da direita para a esquerda, temos escrevi assim, o algarismo quarto ocupando a primeira ordem. Então, essas posições, as posições primeira, segunda, terceira e quarta é a ordem. Estamos falando da ordem que o algarismo ocupa no número. Olhando para a posição do algarismo da direita para a esquerda, temos o algarismo quarto ocupando a primeira ordem. Ela é chamada de unidade. Vou até mudar de cor aqui. Acho que fica melhor, tá? Então tá aqui, ó, o 4 ocupa a primeira ordem e é chamada de unidade. Temos o algarismo 7 ocupando a segunda ordem, é chamado de dezena. Temos o 2 ocupando a terceira ordem, sempre da esquerda para a direita, e ele é chamado de centena. E temos uma novidade aqui, ó, vamos avançar. Até hoje nós tínhamos começado do 0 e ido até o número 999. Agora nós vamos avançar um pouquinho. O número 1 ocupa a quarta ordem e ele é chamado de unidade de milhar. Tá ele aqui, ó, unidade de milhar. Outro fato importante, a cada 3 ordens, e nós já deixamos aqui, ó, tá vendo aqui, esse bloquinho aqui, ó, que nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Então temos 3 ordens aqui. A cada 3 ordens dessa, nós chamamos de uma classe. Então esses 3 formam uma classe. Esses 3 formam outra classe. Esses 3, no futuro, nós vamos estudar isso também, tá? Números maiores, né? Forma outra classe. A cada 3 ordens, deixei isso aqui também escrito, ó. Tá aí, tá? Depois, se vocês quiserem parar o vídeo e ler isso, tá? A cada 3 ordens, da direita para a esquerda, sempre assim, ó, da direita para a esquerda do número, formamos uma classe. A primeira classe é chamada de classe das unidades. Por que isso, hein? Porque se nós tivermos, por exemplo, o número 127, a gente sabe que esse número tem 7 unidades, 2 dezenas e uma centena, mas nós pronunciamos 127. São 127 unidades. 127 unidades tem o que, hein? Tem 7 unidades. Vamos colocar assim, ó. Ele tem uma centena, 100. Ele tem 2 dezenas, mais 20. E ele tem, deixa esse aqui, tá? 7 unidades, que seria mais 7. 100 mais 20, 120, mais 7, 127. A cada 3 ordens da direita para a esquerda formamos uma classe. A primeira classe é chamada de classe das unidades. A segunda classe, essa é a nova, viu, gente? A segunda classe é chamada de classe dos milhares. E já já vai ficar claro, inclusive, por que ela tem esse nome. Estamos tentando deixar aqui ainda mais claro, tá? Deixar escrito, tá? Ordem e classes, ou ordens e classes, tá? Tá aqui, primeira ordem, já colocamos anteriormente, tudo isso aqui são ordem, né?
Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Primeira ordem, unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem dá centenas. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Cada conjunto de 3 ordens forma uma classe. Então aqui está a primeira classe, formada pelos algarismos 8, 9 e 5. Aqui está a segunda classe, formada pelos algarismos 4, 7 e 2. Bem, nós não vamos tratar da leitura desse número por enquanto, tá? Ou seja, eu posso fazer a leitura, mas nós não vamos trabalhar com números desse tamanho. Mas eu vou ler para vocês entenderem por que essa primeira classe aqui é chamada de classe também das unidades. E essa segunda classe é chamada de classe do milhar, porque esse número a gente lê assim, ó, 274 mil. Por isso é que ele está dentro da classe do milhar. Por isso é que essa classe é chamada de classe do milhar. E essa aqui é chamada de classe das unidades, porque se fosse só esse número aqui, ó, só esse, a gente chamaria ele de 598. Se for esse número completo, esse, vou limpar um pouco, tá? Se for esse número completo, esse aqui todo, incluindo a primeira classe e a segunda classe, a gente lê 274.598. 598. 8 unidades, 9 dezenas, 5 centenas, 4 unidades de milhar. Não vou comentar por enquanto sobre o 2 e o 7 não, tá? Vamos trabalhar com números então que vão da primeira, segunda, terceira e vai parar na quarta ordem. Os comentários estão aí, ó. Queria ver se o algarismo 8 está na primeira posição, da direita para a esquerda, está na primeira ordem, representando 8 unidades. 8. O algarismo 9, esse, está na segunda posição. Vou baixar aqui um pouquinho, né? Isso. O algarismo 9 está na segunda posição, na segunda ordem, representando 9 dezenas, 90. O algarismo 5, esse, está na terceira posição do número, na terceira ordem, porque tem classificação, né? Primeira, segunda, terceira, representando 5 centenas, 500. Então, 500 mais 90 mais 8, 598. Este grupo, esse aqui, ó, esse, com esses 3 algarismos, o 598 forma a primeira classe. Esta classe é chamada de classe das unidades. Pronunciamos 598. Temos aí 598 unidades. Então essa é a ideia. 598, olha aqui, ó, 500, 5 centenas, 90, 9 dezenas, 8 unidades. 5 centenas, 9 dezenas, 8 unidades. Os 3 algarismos 274 formam a segunda classe. Vou voltar aqui, ó. Ó, 274 aí, forma a segunda classe. Formam a segunda, os três algarismos 274 formam a segunda classe. Chamamos esta a classe dos milhares. Por isso pronunciamos 274 mil. Não vamos trabalhar com isso por enquanto não, tá, pessoal? Veja que apareceu ao final a palavra mil, referindo-se à classe dos milhares, tá? Bem, vamos dar colocar isso aqui. Representação dos números, ordem e classes.
unidade, dezena, centena e unidade milhar. Então tá aqui, né? Primeira ordem, primeira, segunda, terceira, quarta. É até aí que nós iremos, tá? Tem aqui uma coleção com um cubinho. Essa aqui, ó. Por esse cercadinho branco, tá? Com esse cercadinho branco. Então tem aqui um cubinho marrom, né? Isso aqui para nós, essa coleção representa uma unidade. Então se nós quisermos representar aqui, ó, representar esse número, ele estaria essa coleção com um objeto. Esse número é representado pelo algarismo 1. Ordem, ele está aqui na primeira ordem, ó, e está na primeira classe. Essa outra coleção dentro desse cercadinho branco tem 1, 2, 3 dadinhos. 3, né? Essa coleção é representada pelo algarismo, por apenas um algarismo, 3. Ele viria aqui, ó. Primeira ordem. Também está na primeira classe. Classe das unidades. Primeira ordem tem 3 unidades. Sistema decimal. Por que é decimal? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dadinhos tem essa coleção. 10 dadinhos vai formar uma dezena. Como é que a gente representa isso? Primeira, olhando para a ordem, né? Na primeira, segunda, terceira e quarta. Na primeira ordem vai 0 e na dezena vai 1. 1 e 0. Sistema decimal. Olha essa coleção que está nesse cercadinho branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos uma dezena. Aqui nós temos outra dezena. Aqui nós temos outra dezena. Então nós temos 3 dezenas, como o número 30, né? 1, 2, 3, mais 3 unidades. Esse número é o número 33. Primeira ordem ele tem 3. Esse e esse. 3 unidades. E ele tem 1, 2, 3, 3 dezenas. Esse aqui é o sistema de numeração decimal. Montou um bloco de 10, virou uma dezena. Outro bloco de 10, outra dezena. Outro bloco de 10, outra dezena. Aqui nós só temos 3, não chegou a completar uma dezena. 3 dezenas e 3 unidades. O número 33. Vamos avançar. Uma unidade, outra unidade. 2. A primeira ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena, outra dezena. Duas, aqui, ó. Essas duas juntas nós temos 2 dezenas. Está aqui, ó. 2 dezenas. 2 unidades e 2 dezenas. E aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos uma dezena. Outra dezena, outra dezena, outra dezena, outra. Quantas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então esse daqui para nós é como se fosse uma placa, né? Isso aqui é como se essa daqui, ó, uma barra. Uma barra está com 10 dadinhos. Uma unidade tem um dadinho. Uma barra tem 10 dadinhos. E uma placa tem
100 dadinhos. Então, esse daqui tem 100. Como é que a gente representaria? Estou querendo limpar esses dois, tá? O 100, não consegui chegar lá, tá? O 100 teria 0 unidade, 0 dezena, esse, ó, estou representando esse, tá? 0 unidade, 0 dezena, uma centena, sistema decimal. Vou apagar esse e vou representar agora esse número que está aqui nessa cerquinha branca, tá? Ele tem duas unidades, tá aí, ó, essas duas, essa e essa. Ele tem uma, duas dezenas. E ele tem uma, duas, essa e essa, duas centenas. 200, 100 aqui e 100 aqui, 200, né? 100 mais 100. 10 mais 10, 20. 200, esse, 20, essas duas aqui, duas barras, e o 2, os dois ladinhos das unidades. Opa, o negócio aqui vai ficar interessante, hein? Aqui nós temos uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui nós já temos 100, mas olha que é uma placa, né? Essa primeira que eu acabei de contar é uma placa. Mas quantas placas nós temos à medida que nós andamos para cá, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos uma barra, depois nós temos 10 barras, assim. Essas 10 barras formou uma placa e depois nós ainda temos 10 placas assim. Então isso aqui formou esse grande cubo, né? Esse grande, cada cubinho é uma unidade e esse grande cubo representa então 100 na primeira placa, 200, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1, 0, 0. 0 unidade, falando de ordem, né? Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Primeira ordem nós não temos nenhum cubinho separado, não temos nenhuma barra separada, não temos nenhuma placa separada, temos apenas o cubo formado por 10 placas. 1, 0, 0. Então, a isso é que nós chamamos de uma unidade de milhar. Às vezes é comum chamar isso também, viu, gente? Vocês podem encontrar isso apenas falando 1 milhar, tá? Mas como nós estamos falando de sistema de numeração decimal, é bom a gente fixar em unidade de milhar, porque nós vamos avançar em números maiores no futuro, tá? Agora eu queria ver, vou até mudar essa cor aqui para... Queria ver essa coleção, ó. Essa toda, tá? Vou voltar aqui para a cor vermelha. 1000, não é isso? Esse grande cubo tem 1000, tem 10 placas aí. 1000, 1000 e 1000. 1000 mais... Então, em grandes cubos, cada cubo desse tem 1000 cubinhos, não é isso? Então, já estamos com esse, já com 4000. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 barras assim, não é? Então aqui nós temos 100. Aqui nós temos 100. 100 nessas duas aqui nós temos 200. Aqui nós temos uma barra com 10 e outra barra com 10. E ainda temos 1, 2, 3. 3 cubinhos, 3 unidades, né? Como é que a gente representaria isso daí, ó? Só para poder
Vou deixar aqui assim, tá? Para não perder a figura, tá? Vou mudar aqui para a cor branca. Unidades, nós temos quantas? 3. Ordem, né? Na primeira, né? Dezenas, nós temos quantas? 2, né? 2. Centenas, nós temos quantas? 2. Unidade milhar, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, a esse número nós chamamos de 4.000, ou seja, entramos aqui na segunda classe, não é isso? Ó? Classe dos milhares, né? Isso aqui, primeira classe. Classe das unidades, 4.223. É assim que nós lemos esse número. E para encerrar, qual é a ordem dos algarismos nos seguintes números, ou dos seguintes números, tá? Qual é a ordem dos algarismos nos seguintes números? O número 7. O 7, ele é o número de apenas um algarismo. Ele é um número que entra aí na primeira ordem, né? Isso aqui é a primeira classe. Então ele está aqui na primeira ordem, não é isso? 7 é esse. Representa 7 cubinhos. Vou limpar. 73, um número de 2 algarismos. O 3 é a unidade, 7 dezenas. Primeira ordem, segunda ordem. O número 999, deixa isso aqui para vocês, tá? Fazer essa classificação interessante, ó. Tudo é 9, 9, 9 e 9, mas cada um deles tem uma função, né? Dependendo da ordem que ele ocupa, sempre da direita para a esquerda. O primeiro 9 que está aqui está na primeira ordem, esse, e representa 9 unidades. Esse segundo 9 está na segunda ordem e representa 9 dezenas. Esse daqui está na terceira ordem e representa 9 centenas. Esse número então seria 9 dezenas, desculpem, esse 9 centenas, esse 9 dezenas, mais esse aqui 9 unidades. 9 centenas, 900, 9 dezenas, 90, mais 9 unidades, 9. 900, mais 90, 990, mais 9, 999, que é o número que nós estamos trabalhando. E o número 1000? Esse. O 0, primeira ordem, esse. O 0, segunda ordem. Esse 0, terceira ordem. E o 1 na quarta ordem. Avançamos para a segunda classe. Primeira classe das unidades. Segunda classe, né? Milhares, né? Então esse é o número 1000. Ele tem 0 unidade, 0 dezena, 0 centena e 1 milhar. Está aqui o número 1237, eu deixo para vocês analisarem cada um desses algarismos. Está aqui o número 7.777. Talvez esse seja interessante, né? 7.777. Isso aqui também é um 7, tá? Não consegui apagar, tá, gente? Então, esse 7 unidades, 7 dezenas, 7 centenas, 7 unidades de milhar. Então, acabamos de 7 unidades, 7 dezenas, 7 centenas, 7 unidades de milhar. Então, ficaria assim, 7 unidades, mais 7 dezenas, mais 7 centenas, mais 7 unidades de milhar. 7.000
mais 700, mais 70, mais 7. 7.000 com 700 dá 7.700, 7.770, 7.770, 7.777. É assim que nós lemos esse número. Deixo para vocês e deixo para vocês. Qual era o objetivo desse nosso encontro? Fazer uma apresentação sobre o sistema de numeração decimal, falando de ordem, falando de classe, falando de algarismos. Falamos aqui logo no começo, né? Por que que o sistema é chamado de sistema decimal. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.